A dificuldade que é muito comum vocês terem nesse sistema aqui é o seguinte: existem duas possibilidades. Bom dia, senhor. Bom dia. Acabei de entrar aqui, tá gravando aula? Tô gravando. Acabamos de começar também. Eu estava só perguntando as impressões do pessoal sobre o Hackathon, quem tinha gostado, quem não tinha. Ah, beleza, eu participei antes também. Eu vi, legal. A dificuldade que vocês normalmente têm nesse exercício, neste tipo de exercício, é o seguinte: aqui eu tanto posso descer a massa que está pendurada, M2, e subir o M1, como eu posso fazer o contrário, né? Descer M1 e subir M2. Né? Seria um movimento aqui da rodando no sentido horário e anti-horário. A questão é que quando eu estou na iminência desse movimento ocorrer, um ou outro, a gente vai ter uma mudança na força de atrito aqui. Tá? Então, por isso que o equilíbrio estático, tá? O equilíbrio estático, ele tem uma faixa de M2, tá? O M2 menor ou igual a um certo máximo, né? Vou chamar assim, máximo. Opa, não, ao contrário, né? Peraí que assim vai ficar difícil. Tá? Se ele for menor ou igual a um certo valor mínimo. Não, eu estava certo, agora que eu confundi. Se ele for menor ou igual ao máximo e maior ou igual a um valor mínimo, ele vai continuar em equilíbrio estático. Para que ele M2 desça, ele tem que superar esse valor máximo, e para que ele suba, ele tem que superar esse valor mínimo. Não existe um valor único. Por quê? A força de atrito, qual é a característica, uma das características que a gente percebe? Quando você tenta empurrar um objeto qualquer, você empurra, ele não se move. Você aumenta a força, ele não se move. Você aumenta a força, ele não se move. Até que você chega no limite de força em que você põe ele em movimento. Isso quer dizer que a força de atrito, ela aumenta até um valor máximo. Tá? E o coeficiente de atrito estático é medido sempre por esse valor máximo. Então, o primeiro ponto aqui é levantar qual é o valor máximo e qual é o valor mínimo disso aqui. Tá? Isso a gente viu na aula passada, não foi? Ou me engano? É chegar nesse máximo e mínimo. Ninguém lembra? Eu tenho quase certeza que nós fizemos isso na aula passada, tá? O que a dúvida ficou quando o sistema é acelerado, é isso? Quem tinha pedido para refazer o exercício? Isso, professor. O 3 e o 4. 3 e o 4, tá. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos fazer M2 subindo, tá? Eu não lembro agora se é o 3 ou o 4. Movimento nesse sentido. M1 desce e M2 sobe, tá? As forças que atuam, as velhas conhecidas, né? P2, que aponta para baixo, P1, que aponta para o centro da Terra também, todos dois. Né? Por que que M2 sobe? Porque tem uma tração aqui e essa tração vai superar P2. P1 é dividido nas componentes P1x e P1y, como já vimos inúmeras vezes, com um ângulo θ aqui. Tá? A base empurra esse cara para cima, força normal, e ele não desce com uma aceleração
maior, ele desce com uma aceleração controlada, porque ele é puxado para cima, tá? E aí vem a grande senhora, né? A força de atrito. A força de atrito ela é sempre do contra. Se esse cara está descendo, ela vai se opor ao movimento de descida. Tá? Então está aqui a senhora força de atrito. Tá? Como é que a gente monta as equações para chegar na aceleração em função do m, ou o m em função da aceleração? Eu acho que eu pedi o m em função da aceleração, né? M2. A gente vai fazer o seguinte: força resultante que atua sobre um corpo é igual a massa vezes a aceleração desse corpo. Massa do corpo, aceleração do corpo. Tá? Então, sobre M2, o que a gente pode dizer? Como ele sobe, T2 supera P2. Então, a força resultante sobre ele é T2 menos P2, e isso vai ser igual a M2, a aceleração. Do ponto de vista da massa M1, no eixo vertical ao movimento dela, a gente não tem movimento. Então, aqui no F força normal e P1Y continuam se anulando. Tá? Então, força normal igual ao P1Y. Já no eixo horizontal, como ele desce, P1x vai superar T1 e a força de atrito. Tá? Então, P1x menos P1 menos FAT é igual a M1A. Tá? Então a gente tem aí essas três equações, né, que é a aplicação da segunda lei de Newton e da primeira nos dois objetos. Aí a gente tem a terceira lei de Newton, que me diz que para que esse cabo seja inelástico, tá, o fato dele não sofrer nenhuma alteração, eu preciso que T1 e T2 tenham um módulo igual, senão esse objeto está esticando ou comprimindo. Né? Eu sei que peso é o resultado da aceleração gravitacional sobre a massa, e ali eu tenho uma divisão que me diz que P1x é o P1, né? Portanto, M1G seno de θ, já que a componente x ela não está do lado do ângulo θ, ela está oposta. Tá? E P1y é o M1G cosseno do ângulo θ, já que o P1y é quem está grudado aqui no ângulo, está ao lado do ângulo. Quando eu substituo estes resultados nas equações que eu obtive aqui das leis de Newton, eu vou ficar com elas com a seguinte cara. Ó. No lugar do T2, o T. No lugar do P2, M2G, igual ao M2A. A força normal igual a P1Y, ou seja, M1G cosseno do ângulo θ, tá? E o P1x, o M1G seno do ângulo θ, menos a tensão, menos a força de atrito, faltou aqui, FAT, né, igual a μ, força normal. Então, no lugar da força de atrito, coeficiente de atrito cinético, nesse caso, vezes força normal, igual a M1A. Legal. Então, estão as três equações aí, acrescidas dessas informações. Eu posso fundir essas equações de maneira a ter o M2 em função do restante dos parâmetros que estão lá no enunciado, né? Então, como é que eu posso fazer isso? Eu observo o seguinte, ó. Força normal em função da massa e do ângulo. Então, eu elimino a força normal daqui, tá? Da equação 1, eu posso dizer que a tensão é igual, portanto, a M2A mais M2G. Já posso até deixar assim em evidência, tá? Que M2A, M2G mudando de sinal. Então, nós temos aqui que no lugar da tensão, a gente pode substituir
por M2A mais G. E aí, esta terceira equação, com a fusão com as outras duas, ela vai conter só massa, ângulo, aceleração e coeficiente de atrito, que são as coisas que a gente tem lá no enunciado, são os parâmetros que normalmente a gente tem quando trata um problema desse tipo. Tá? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Tá. Fazendo essa fusão, né, das três equações, o que nós vamos obter? Vou escrever essa aqui, tá? Então vamos lá. M1G seno de θ, ok, menos T. Opa, quem é o T? Ele está aqui em cima, tá? T é o M2A mais gravidade. Menos Mi, força normal. Quem é a força normal? Tá ela aqui. M1G cosseno de θ. Igual a M1A. Agora é só uma questão de organizar isso aqui para obter o M2 em função dos demais parâmetros. Poderia também obter a aceleração em função dos demais parâmetros. Tudo a partir desta equação aqui. É só saber reordená-la, tá? Reordená-la, mudar os termos, quem que eu vou isolar para um lado, quem que eu vou isolar para o outro, tá? Aqui está bem fácil. Eu quero isolar o M2. Então vou fazer o seguinte. Vou deixar o M2 sozinho do outro lado da igualdade e passar o M1A para cá. Então ó, vai ficar assim. M1G. Reparem que aqui eu tenho M1G seno θ e M1G mi cosseno θ. Então vai ficar mais prático se eu deixar ele assim, ó. Tá? Seno de θ menos mi cosseno de θ. Então eu só coloquei o M1G em evidência. Menos o M1A, que veio lá do outro lado da igualdade, igual a este aqui, vai para o outro lado, muda de sinal. M2A mais G. Tá, então, no resumo da ópera, o que eu tenho? Eu tenho que o M2 é igual a M1 dividido por A mais G, ou G mais A, tanto faz, é uma soma, tá? Vezes, coloquei o M1 em evidência, tá? Gravidade seno de θ menos mi cosseno de θ menos M1A, tá? Se vocês olharem as equações da aula passada, vão ver que fazendo a aceleração igual a zero, vai ficar M1 seno de θ menos mi cosseno θ, que é o resultado para o valor mínimo, né, do M2. Então a gente retorna o valor mínimo, já que ele está subindo, tá? Então, aqui é o cálculo do M2 para que o M2 suba e o M1 desça, tá? Deixa eu salvar esta tela para vocês e a gente já faz a outra. Alguma dúvida, pessoal? Podem olhar aí com calma, rever. Hoje é dia 23. Nossa, um mês pro Natal praticamente. Legal. Alguma dúvida? Posso prosseguir? Foi um minutinho só. Ok.
Pode ir, professor. Legal. Agora a gente vai fazer o oposto, tá? Quando o M2 desce, e aí o que vai mudar aqui na física da história, né? O que vai mudar é que agora P2 vai superar T2, então a gente tem uma inversão nessa equação. E o mais relevante, né, que vai mudar mais o resultado, é que a força de atrito, como esse objeto vai subir a rampa, ela vai se opor à subida, ela vai mudar de sinal, tá? Então a gente tem aqui essa mudança que é a mais significativa do ponto de vista conceitual, que é a questão da força de atrito, tá? As outras forças, elas não sofrem uma mudança de sinal, por quê? Porque elas continuam atuando, né, na mesma direção e sentido. É só uma questão da intensidade, que agora a do M2 vai ficar, P2 vai superar T2, tá? Agora a força de atrito não, ela muda para cá, né, ela dá troca de lado, e aí a gente tem uma mudança considerável nisso. Isso aqui permanece, isso aqui muda, tá? Então vamos fazer a mudança aqui em cima, olha só. A gente tem agora, aliás, essa aqui também permanece, tá? Só essa aqui e essa aqui, obviamente, que vai mudar. O que acontece com M2? M2 agora desce. Então, a força resultante vai ser P2 menos T2, né, ao contrário, igual a M2 aceleração. No eixo vertical, para a massa que está apoiada, a gente continua tendo força normal igual a peso. Isso não muda. Porém, agora é T1 que supera as outras forças, tá? Então aqui a gente vai ter que T1 menos P1x menos a força de atrito vai ser igual a M1 vezes a aceleração, tá? Esses caras aqui continuam os mesmos, né? Peso é a ação da gravidade sobre a massa, P1x e P1y têm essa mesma distribuição, e a gente continua tendo força de atrito igual a minha força normal. Ela muda só de direção, de sentido, na verdade, tá? Aqui, isso aqui, vamos reescrever. A gente vai ter agora, de novo, eu não consigo apagar assim, pera lá, tem que ser com esse cara aqui. Ok. Então, vou apagar isso aqui embaixo também, depois vocês podem fazer a comparação. Tá. Então, vou reescrever essas equações, como eu fiz anteriormente, só que agora levando em conta já essas mudanças aqui, ok? Então, no lugar do T2, M2G, no lugar do T2, T, eu não preciso distinguir os dois, igual a M2A. Força normal igual a P1Y, ou seja, M1G cosseno do ângulo θ. No lugar do T1, um T, são iguais. P1x é M1G seno do ângulo θ. E a força de atrito, coeficiente força normal, igual a M2A. Vou fazer o mesmo procedimento que anteriormente, fundindo as equações, tá? Da equação 1, a gente tem que tensão, cuidado agora com o sinal, tá? Tensão vai ser igual a M2G menos A, tá? O T passa para o lado direito e o M2A vem para o lado esquerdo, então fica M2A, M2G menos A. Lembrando que lá no anterior ficou G mais A, né? Por que isso vai acontecer? Porque a aceleração mudou de sentido, né? Tá? Agora a gente vai substituir tensão aqui e a gente vai substituir força normal aqui, tá? Então, como
como é que vai ficar essa equação? No lugar de T, M2G menos aceleração. Menos M1G seno de θ menos Mi, força normal está aqui. M1G cosseno de θ igual a M2A. Tá? Eu vou agora M2G menos A. Deixa eu só ver se não errei nada aqui. Errei, claro que errei. Aqui não é M2, aqui é M1, né? Ó, atenção aqui, tá? Essa equação aqui é M1A. Eu tomei bola aqui e botei um M2 aqui, tá? Que essa primeira equação é sobre a massa 2 e essas duas sobre a massa 1, tá? Então aqui M1A e aqui M1A. Legal. O que eu vou fazer agora? Reparem que o M2 já está do lado esquerdo, M1 está do lado direito. Eu vou passar estes dois termos que tem M1 e M1 para o outro lado da igualdade para ficar com lado esquerdo M2 e lado direito M1, tá? Então vou manter aqui, ó, M2 gravidade menos aceleração. E do outro lado vem esse monstrinho aqui, que eu já posso até colocar o M1G em evidência, tá? Então, ó, M1G, seno de θ, mais Mi cosseno de θ, e do outro lado a gente tem o M1 aceleração, e aí o último passo para ficar bem parecido com a equação anterior, o M2 vai ser igual ao M1 em evidência, dividido por gravidade menos aceleração, vezes gravidade seno de θ mais Mi cosseno de θ mais aceleração. Tá? Se vocês olharem para esta equação e forem comparar com a anterior, né, essa daqui a gente tem o valor de M2 menor que o maior que o máximo, tá? Qual é a diferença? A aceleração aqui menos A, e aqui também, e aqui no outro tem menos Mi, tá? Então, se a gente quisesse criar uma equação aí genérica, né, digamos assim, a gente teria assim, M2, posso colocar aqui máximo, mínimo, tá? Maior que o máximo, maior que o mínimo, assim, ó. M1, G menos mais A, G seno de θ mais menos Mi cosseno de θ. Vou ter que encolher um pouquinho aqui para caber, tá? Mais menos aceleração, tá? Então, quando M2 superar o máximo, ou seja, quando M2 estiver descendo, G menos A, mais Mi cosseno θA, e aqui mais A. Quando for menor que o mínimo e ele estiver subindo, G mais A,
Aqui sinal de menos e aqui sinal de menos também, tá? Então fica aí um resumo. Professor, Sim? ali quando tá deixa eu ver se subindo a rampa, no final lá da equação não é menos M1 vezes A? É porque lá não tinha colocado o M1 em evidência. Ah, tá. Tá? Aqui é a mesma coisa, ó, ficaria M1G seno θ e M1A. Tá? Entendi. É só mudar para colocar em evidência. Tá? Assim fica mais enxuto, mas tem mais um colchete também. Enfim. Valeu, obrigado. Nada, imagina. Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Nenhuma? Mais algum exercício que vocês tenham ficado em dúvida? Então vamos lá. Sim, quem gostaria de falar? Não, professor, acho que foi isso. A dúvida era só nesse aí da aceleração Tá mesmo. nesse? Tá. Então, como combinado, vamos fazer o seguinte: eu vou abrir a prova para vocês. Vocês vão ter a semana toda para fazer. Eu não me lembro se eu combinei de deixar até segunda ou de parar no domingo. Vocês lembram disso? Não lembro. Uai. Ah, não é isso. Eita, criar de existente, não do anterior. Legal, ok, deixa eu só colocar aqui a data. Vocês acham que vocês conseguem fazer até o final da semana, até o domingo, ou acham que vão precisar da segunda-feira para conseguir fazer também? Porque hoje, terça, praticamente já não tem mais quase nada de aula, né? Digam vocês. Deixa até segunda, né? Segunda e a gente corrige na terça, então, né? Beleza. Tá. Então eu vou deixar até segunda. E aí na terça-feira a gente faz a correção, tá? Então na segunda-feira, no horário da aula, também vou estar aqui para tirar a dúvida de eventuais dúvidas que vocês tenham da prova, tá? E não abriu? Abriu para vocês ainda não? Apitou aqui, professor. Vou ver se Tá ok? eu... Tá, legal. Tá bom. Geralmente ele dá um sinal aqui que abriu, aqui não abriu, tá? E tem aquela atividade 2.5 também que vocês precisam postar, viu? Ninguém postou, tá? Então ficam as duas aí. Eu vou fechar aqui, vou subir esses dois arquivos para vocês, tá? E já vou parar a gravação também para que vocês tenham acesso a ela, tá? Então, primeira coisa, parar a gravação, senão ela não vai para vocês. Se você gostou desse vídeo e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.